Já percebeu como o mundo parece testar sua paciência todos os dias? Uma palavra maldita, um olhar torto, uma provocação? E lá se vai sua paz. Mas e se eu te dissesse que existe um poder silencioso, quase invisível, que faz com que nada, absolutamente nada, te abale? Hoje você vai descobrir o segredo de quem domina suas emoções e não dá o luxo de reagir a qualquer provocação. Seja frio, finja que nada te abala até que se torne verdade. Agora me conta nos comentários qual é a frase que mais te tira do sério, mas que você finge não ouvir. Bem-vindos ao Poder e Saber Estoico. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 pilares essenciais para construir uma fortaleza interna inabalável. Prepare-se para uma jornada que transformará sua forma de lidar com as pressões do dia a dia e as provocações externas. Você vai aprender a dizer não sem culpa, a acalmar sua mente em meio ao caos, a aceitar o que não pode controlar, a ver cada dia como uma nova oportunidade, a distinguir o que realmente te afeta, a soltar o que não te serve e a dominar o seu ego. Vamos lá! 1. Imponha limites e diga não sem medo. Vivemos num mundo onde todos parecem ter pressa, onde as expectativas dos demais pesam sobre nossos ombros como se fossem nossas próprias dívidas, e onde nos ensinam a sorrir, inclusive quando queremos gritar. Em meio a tudo isto, há algo que se tornou quase um luxo: o respeito por si mesmo. Mas diga-me, desde quando cuidar de você é um capricho? Em que momento te convenceram de que seu bem-estar deve estar sempre em segundo plano? Aqui vem o problema de fundo: o medo de decepcionar. Esse medo silencioso que te faz dizer sim quando, por dentro, tudo em você grita que não. É um reflexo automático, uma resposta programada para evitar o conflito, para não incomodar, para seguir sendo a pessoa boa. E assim, engole compromissos que não quer, favores que não pode fazer e encontros que preferiria evitar. Até que um dia o peso de tudo isso se converte em esgotamento, em raiva reprimida, numa sensação de que algo em você está se desgastando. Mas escute bem: seu tempo, sua energia e seu bem-estar não são moeda de troca. Você não está aqui para ser a solução de todos, nem para carregar o que não te corresponde. Dizer não não te faz egoísta, te faz consciente dos seus limites. E o mais importante, não necessita justificá-lo com longas explicações. Um não é suficiente. Não tem que adorná-lo, adoçá-lo, nem apresentá-lo com embalagens bonitas. Se alguém se molesta porque você prioriza seu bem-estar, talvez esse alguém só estava interessado no que podia obter de você. Assim, comece a eleger-se, não com culpa, senão com a certeza de que ninguém mais o fará por você. Para deixar de sentir-se incomodado e evitar esses momentos de irritação com os demais, precisa aprender a dizer não sem medo. Pense nisso como um músculo que deve treinar. A princípio o fará com reservas, como uma criança que teme meter os pés na água fria. Mas com o tempo, aprenderá que a água não está tão fria como parece. Te soa algo isto? Claro que sim. Os estoicos, com sua filosofia tão clara, já nos ensinaram algo importante. Não podemos controlar o que os demais fazem ou pedem, mas sim podemos controlar nossa resposta. Quando disser não, não precisa entrar numa lista de razões, não precisa oferecer explicações como se estivesse dando um discurso. Só diga o que é. Se alguém te pede algo que não pode ou não quer fazer, simplesmente diga: não, não posso e ponto. O silêncio que se segue será incômodo, eu sei, mas é um silêncio que te libertará. Se quer dar-lhe algo mais direto, pode agregar um não posso agora ou não é possível neste momento, mas sem ir-se pelos galhos. Não há necessidade de dar a volta ao assunto. Dizer não não te faz mal, te faz humano, te faz alguém que valoriza a sua paz e seu tempo. Assim, já o sabe, na próxima vez que alguém te pedir algo que não quer fazer ou que não te faz bem, diga não. Não é necessário que se sinta culpado por cuidar de você mesmo. Não permita que os demais tomem sua paz como se fosse um direito deles. Como dizia Sêneca, um dos grandes estoicos, a paz não é a ausência de conflito, é a capacidade de dizer não sem medo. E recorde, você não está aqui para salvar ninguém, só para cuidar de você mesmo. Não faça da sua vida um campo de batalha, porque sua paz não está em oferta. Tome nota disto que vou te dizer, amigo meu: sua paz é sua e ninguém tem direito a roubá-la. O custo de não pôr limites é um preço que muitos pagam sem se darem conta, até que o esgotamento, a frustração e a sensação de vazio se fazem insuportáveis. Dizer sim quando realmente queremos dizer não se converte num reflexo condicionado, um costume que erosiona lentamente nossa identidade e bem-estar.
O esgotamento emocional é uma consequência direta de viver para agradar aos demais. Nos encontramos presos numa rede de expectativas alheias, sempre disponíveis, sempre dispostos a ceder nosso tempo, energia e recursos a quem o solicite. Mas a que custo? Sem nos darmos conta, nos convertemos em versões esgotadas de nós mesmos, desgastados por uma vida que não nos pertence do todo. Cada vez que ignoramos nossas necessidades, acumulamos uma dívida interna que se traduz em ressentimento. Nos sentimos usados, mas seguimos no ciclo, incapazes de quebrá-lo por medo de decepcionar. Existe um perigo silencioso em normalizar o sacrifício pessoal como um ato de bondade. Nos tem ensinado que ser bons implica ceder, sacrificar e priorizar aos demais antes que a nós mesmos. No entanto, esta visão distorcida da generosidade nos deixa vazios e com a sensação de ser invisíveis. A bondade não deveria ser sinônimo de autoabandono. Ser compassivos com outros não significa ser cruéis conosco mesmos. Buscamos a aprovação alheia como se fosse a única forma de nos validarmos. Dizemos sim com a esperança de ser mais queridos, mais valorizados, mais necessários na vida dos demais. Mas a realidade é que quem só nos busca quando necessita algo não valoriza nosso bem-estar. A armadilha de ser o bom do filme nos empurra a cumprir um papel em que não há espaço para nossas próprias necessidades. E quando nos atrevemos a sair desse roteiro imposto, nos enfrentamos ao rechaço de quem estava acostumado a beneficiar-se de nossa complacência. Pôr limites não é rechaçar aos demais, é eleger-nos a nós mesmos. Dizer não significa ser egoísta, senão reconhecer que nossa energia e bem-estar também importam. No entanto, sentimos culpa por priorizar-nos, como se cuidar de nós mesmos fosse um ato de traição. Mas de que serve ser incondicional com outros se nos deixamos abandonados a nós mesmos? Os estoicos compreenderam que o controle verdadeiro reside em nossas decisões, não na opinião alheia. Marco Aurélio o expressou com clareza: tens poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Dê-se conta disto e encontrará a força. Não podemos forçar a outros a respeitar nossos limites, mas sim podemos aprender a mantê-los firmes. Sêneca nos ensinou que a paz verdadeira provém de dentro, de uma mente que não se vê perturbada pela necessidade de aceitação. Epicteto insistia em que não temos controle sobre o que os demais pensam de nós, mas sim sobre como reagimos ante suas expectativas. Dizer não é um músculo que devemos fortalecer com a prática. Começar com situações pequenas nos ajuda a interiorizar o hábito sem nos sentirmos abrumados. Usar frases curtas e firmes sem justificativas excessivas nos permite transmitir segurança sem entrar em negociações desnecessárias. A ansiedade posterior é natural, mas com o tempo aprenderemos a tolerá-la sem cair na culpa. Quando pomos limites, as reações dos demais nos revelam muito sobre a natureza de nossas relações. Aqueles que se beneficiavam de nossa complacência podem molestar-se, mostrar-se frustrados ou inclusive tentar manipular-nos para que volvamos a ceder. Mas os que realmente nos valorizam compreenderão e respeitarão nossa decisão. Não estamos perdendo pessoas importantes. Estamos filtrando relações genuínas, deixando espaço para aquelas que somam em lugar de subtrair. O silêncio depois de dizer não é uma ferramenta poderosa. Resistir à tentação de encher os vazios com explicações desnecessárias nos ajuda a sustentar nossa decisão com firmeza. Aceitar o momento incômodo sem tentar suavizá-lo nos libera da necessidade de justificar cada eleição. Deixar que o outro processe negativa sem sentir-nos responsáveis de sua reação é um ato de maturidade emocional. Pôr limites é um processo que requer valentia, mas é a única forma de recuperar nossa liberdade. Não se trata de fechar-nos ao mundo, nem de sermos diferentes, senão de aprender a proteger nosso bem-estar sem culpa. A vida não deveria ser uma série de sacrifícios silenciosos em busca de aprovação. Aprender a dizer não é o primeiro passo para dizer sim a uma vida que realmente nos pertence. 2. Aprenda a se acalmar. Já se sentiu sobrecarregado, como se qualquer coisa, por menor que seja, fosse o gatilho perfeito para explodir?
Aqueles dias em que a mínima interrupção te tira do sério, as conversas parecem um campo minado e cada inconveniente se transforma numa tempestade na sua cabeça. Sim, todos já passamos por isso. E o pior é que quando finalmente cedemos à frustração, acabamos dizendo ou fazendo algo que depois pesa como uma mochila cheia de pedras. Mas antes que se castigue por isso, respire. Nem tudo está perdido. Em vez de se deixar levar pelo caos mental, há um truque que pode te ajudar a recuperar o controle: a respiração consciente. Não precisa de incenso, nem posturas impossíveis, nem repetições de mantras em sânscrito. Embora se isso te funciona, ótimo. Se trata simplesmente de tirar uns segundos para inspirar profundamente, reter o ar e expirar lentamente. Parece demasiado simples para ser verdade, não é? Mas funciona. Pense nisso como um botão de reinício para sua mente. Quando você se foca na sua respiração, dá um respiro literal e figuradamente ao seu cérebro e evita reagir por impulso. É como quando fecha todas as abas do navegador que tinha abertas sem sentido e de repente seu computador para de travar. Assim mesmo funciona a sua mente. Só precisa de um momento para despejar a bagunça e voltar a se sentir em controle. Então, como aplicar isso quando estiver prestes a explodir? Pois antes de tudo, respire. Assim de simples. Pode soar absurdo, mas a primeira coisa que acontece quando estamos à beira da explosão emocional é que esquecemos de respirar, como se não tivéssemos ar nos pulmões. Um par de respirações profundas, onde realmente se foque só no ar entrando e saindo, pode ser como uma pausa de recarga. Imagine que sua mente é como um computador com demasiadas abas abertas. Respirar é como clicar em reiniciar, desativa tudo mais para voltar a ligar com clareza. E claro, quando falo de respirações profundas, não me refiro a essa inspiração tão superficial que você faz quando alguém te diz: respira fundo. Não, não. Me refiro a respirar até o fundo, até que note como seu abdômen se expande. Às vezes, simplesmente sentir o ar entrando e saindo do seu corpo te ajudará a redirecionar sua energia emocional, porque a mente tende a se desfocar quando se sente sobrecarregada. E o mindfulness o que faz é devolver-lhe o foco, como quando aponta a câmera do celular para o objetivo correto. Depois, algo que os estoicos costumavam recomendar era separar suas emoções do momento. Ou seja, ainda que sinta essa fúria percorrendo o corpo, a ideia é observá-la sem deixar que te controle, como se fosse um espectador olhando um filme, mas sem se enganchar no drama. Quanto mais conseguir se distanciar do impulso de reagir, mais fácil será se acalmar, porque quando você se identifica demasiado com a emoção, simplesmente termina sendo uma versão exagerada de si mesmo. A prática constante de mindfulness te ajudará a ser menos reativo. Isso significa que quando alguém te disser algo molesto, em vez de saltar de imediato, poderá tirar esse segundo de pausa e decidir como responder, não como reagir. Às vezes, uma pequena mudança na forma em que maneja suas emoções pode evitar que uma conversa se converta numa discussão épica. A longo prazo, se surpreenderá de quantas situações pode manejar sem perder as estribeiras. Não, a calma não é algo que está fora do seu alcance. Tampouco precisa se converter num monge budista ou num estoico do século XXI para poder ter um controle sobre suas emoções. O único que precisa é praticar, ainda que seja uns minutos ao dia. Isso fará que quando chegar o momento da verdade, possa estar mais presente e menos propenso a perder os nervos. Porque no final a vida não se trata de evitar as situações difíceis, senão de como as enfrenta. E às vezes acalmar-se não é só um bom conselho, senão uma necessidade urgente. Como diria um bom estoico: amigo meu, se não pode controlar o que acontece ao seu redor, controle o que acontece dentro de você. Viktor Frankl, em sua obra O Homem em Busca de Sentido, nos presenteou uma das ensinamentos mais poderosos sobre liberdade interior. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside nossa capacidade de escolher, nossa verdadeira liberdade. No mundo onde as reações impulsivas dominam e o imediatismo é a norma, aprender a ampliar esse espaço é a chave para manter a calma e atuar desde sabedoria, em lugar da reatividade. Este espaço não é só um conceito filosófico, senão uma prática que podemos cultivar. E curiosamente, um dos primeiros passos para ampliá-lo é voltar a atenção para algo tão básico como a respiração. A conexão entre a respiração e o sistema nervoso é inegável. Uma respiração rápida e superficial ativa o sistema nervoso simpático, desencadeando respostas de luta ou fuga. Pelo contrário,
Uma respiração profunda e pausada ativa o sistema nervoso parasimpático, promovendo a relaxação e a clareza mental. Cada inspiração consciente cria um instante de pausa, uma oportunidade para não nos deixarmos arrastar pelo turbilhão das emoções. No entanto, para poder exercer controle sobre nossas reações, primeiro devemos aprender a identificar os primeiros sinais do descontrole emocional. Nosso corpo nos envia sinais claros: tensão nos músculos, aceleração do pulso, sensação de calor, nó no estômago. Nossa mente, por sua vez, se enche de pensamentos acelerados, sensação de urgência, uma necessidade quase visceral de responder de imediato. É neste ponto onde a consciência joga um papel crucial. Ao notar estes sintomas, podemos escolher deter-nos, respirar e observar em lugar de reagir automaticamente. Aqui é onde entra em jogo a chamada regra dos 6 segundos. Investigações sobre a neurociência emocional sugerem que uma emoção intensa, se não se alimenta com pensamentos adicionais, dura aproximadamente 6 segundos. 6 segundos que podem fazer a diferença entre uma reação impulsiva e uma resposta consciente. Respirar profundo e esperar esse breve lapso pode dissipar a intensidade emocional e permitir-nos escolher como queremos responder. Nosso corpo, mais além da respiração, também influi em nossa estabilidade emocional. A postura corporal é um reflexo do nosso estado mental e, ao mesmo tempo, um canal para influenciá-lo. Uma postura encurvada e tensa reforça o estresse, enquanto que uma postura erguida e relaxada envia sinais de calma ao nosso cérebro. Ajustar conscientemente nossa postura pode ser um pequeno, mas poderoso ato de regulação emocional. Outra ferramenta valiosa para ampliar o espaço entre estímulo e resposta é a ancoragem emocional. Se trata de associar um gesto físico com um estado emocional de calma. Pode ser tocar 2 dedos juntos, apertar suavemente o punho ou qualquer outro gesto sutil que nos remeta a uma recordação de tranquilidade. Com suficiente repetição, esta ancoragem pode se converter num recurso instantâneo para recuperar a serenidade em momentos de tensão. Além das técnicas físicas e cognitivas, o hábito da escrita se apresenta como uma estratégia profunda para descarregar emoções e entender nossos padrões de reação. Levar um diário onde registremos nossas respostas emocionais e analisemos como poderíamos ter manejado melhor uma situação, nos dá clareza e nos ajuda a construir respostas mais sábias no futuro. A visualização é outra ferramenta que nos permite modelar nossa resposta antes de que a situação nos desborde. Imaginar um lugar seguro ou uma versão de nós mesmos em calma pode ser suficiente para desativar a reatividade. Nosso cérebro não distingue completamente entre uma experiência imaginada e uma real. Portanto, ao visualizar a serenidade, a fazemos mais acessível quando realmente a necessitamos. Desde a perspectiva estoica, a técnica do memento mori nos ajuda a relativizar as situações que nos provocam reações emocionais intensas. Perguntarmos: isto seguirá importando em 5 anos? Ou, se hoje fosse meu último dia, realmente me preocuparia? Isto nos permite afastar-nos do dramatismo imediato e ver os eventos desde uma ótica mais ampla e racional. Finalmente, a linguagem interna que usamos define nossa experiência emocional. Em lugar de dizermos isto é insuportável, podemos reformulá-lo como: isto é um desafio, mas posso manejá-lo. As palavras que elegemos para descrever o que vivemos têm o poder de intensificar ou atenuar nossas emoções. Escolher uma linguagem que reflita resiliência e autocontrole reforça nossa capacidade de responder com clareza e calma. Ampliar o espaço entre estímulo e resposta não é um processo instantâneo, mas com prática constante se converte numa habilidade que transforma a vida, nos permite recuperar nosso poder, responder em lugar de reagir e viver com maior serenidade e propósito. Esse espaço é nossa liberdade e nele reside a possibilidade de eleger quem queremos ser em cada momento. 3. Encontre a paz no caos. Aceite o que não pode controlar. Nos encontramos num mundo que segue seu curso sem pedir permissão. Nada é completamente seguro. As pessoas mudam de opinião sem prévio aviso e os acontecimentos se desenvolvem sem nos consultar. Em ocasiões, parece que tudo está desenhado para pôr-nos à prova. Uma conversa incômoda, um plano que se desmorona à última hora, a sensação de que as coisas não saem como esperávamos. Mas a verdade é simples: a vida não está em dívida conosco. Não conspira nem a favor nem contra. Simplesmente sucede. Aceitá-lo é o primeiro passo para viver com maior serenidade. Um dos maiores enganos da mente é a ideia de que a realidade deveria ajustar-se às nossas expectativas.
Acreditamos que as coisas deveriam ser mais justas, que o esforço sempre deveria trazer recompensa, que a vida deveria tratar-nos com a mesma consideração com a que tentamos tratá-la. Mas o universo não opera sobre isso, não tem a obrigação de explicar-nos suas razões, nem de suavizar nossos tropeços. Quanto antes compreendermos isto, menos sofreremos. Aceitar esta verdade não significa resignar-se ou perder o desejo de melhorar. Significa entender que o controle absoluto é uma ilusão e que a paz interior não depende do que ocorra fora de nós, senão de nossa atitude ante isto. Quando deixamos de esperar que o mundo nos trate com especial consideração, nos liberamos de uma enorme fonte de irritação e nos voltamos mais resilientes. O entorno nem sempre será amável. Haverá críticas, conflitos, ruído, caos. No entanto, a serenidade não se encontra na ausência de problemas, senão na capacidade de manter a calma, apesar deles. Cultivar a serenidade em ambientes hostis implica desenvolver uma mente que não reage impulsivamente. Significa observar o que sucede sem permitir que nos arraste. Nem sempre podemos mudar a situação externa, mas sim podemos decidir se permitimos que nos afete. A chave está em criar uma distância mental entre nós e a adversidade. Quando alguém nos grita ou tenta provocar-nos, podemos eleger não envolver-nos emocionalmente. Quando o estresse parece dominar o ambiente, podemos decidir respirar profundamente e recordar-nos que o momento é passageiro. A serenidade se constrói quando elegemos conscientemente não cair na tormenta dos demais. Muitos de nossos problemas emocionais surgem da rigidez, de querer que as coisas sejam de uma só maneira, de não aceitar mudanças inesperadas, de agarrar-nos a ideias que já não nos servem. Mas a vida é fluida e cambiante. Se queremos encontrar paz em meio do caos, devemos aprender a fluir com ela. A flexibilidade mental nos permite adaptar-nos sem perder o equilíbrio, nos ajuda a ver oportunidades onde outros veem obstáculos, nos libera da frustração de querer controlar o incontrolável. Ao adotar uma mentalidade flexível, deixamos de lutar contra a realidade e começamos a trabalhar com ela. Não se trata de render-se ante qualquer circunstância, senão de aprender a ajustar nossa perspectiva e encontrar caminhos alternativos quando as coisas não saem como esperávamos. Quanto mais capazes sejamos de aceitar as mudanças e adaptar-nos, menos sofreremos. A irritabilidade costuma ser o resultado de uma mente sobrecarregada. Nos preocupamos por demasiadas coisas, nos tomamos tudo de maneira pessoal, acumulamos ressentimentos e expectativas que nunca se cumprem. O minimalismo emocional não significa ser indiferente ou frio, senão aprender a soltar o desnecessário. Significa deixar de carregar com emoções que não aportam nada positivo. Deixar de envolver-nos em conflitos que não nos correspondem. Deixar de preocupar-nos por opiniões alheias que não podemos controlar. Quando reduzimos a quantidade de preocupações e dramas na nossa vida, nos voltamos mais leves. A irritabilidade diminui porque já não gastamos nossa energia no irrelevante. Aprendemos a enfocar nossa atenção no que realmente importa e deixamos de reagir de forma exagerada ante o que não merece nossa paz. As emoções dos demais podem ser contagiosas. Se passamos tempo com pessoas que se queixam constantemente, que buscam o conflito ou que veem o mundo com amargura, é fácil absorver essa energia sem darmos conta. Desconectar-se da negatividade alheia não significa evitar todas as pessoas difíceis, senão aprender a não permitir que nos afetem. A chave está em desenvolver uma barreira interna que nos proteja do pessimismo e a agressão alheios. Podemos fazê-lo recordando que as emoções dos demais lhes pertencem e que não temos que encarregar-nos delas. Se alguém está de mau humor ou busca discutir, podemos eleger não participar nesse jogo. Se um ambiente se volta tóxico, podemos aprender a retirar-nos mentalmente, enfocando nossa atenção em pensamentos mais construtivos. Estar em paz não significa evitar toda negatividade, senão aprender a coexistir com ela sem permitir que nos desequilibre. A resistência é lutar contra o que já é. É negar-se a aceitar que certas coisas estão fora de nosso controle. É enfadar-se porque o trânsito é lento, porque alguém nos decepcionou, porque a vida não é como queremos. A aceitação em troca é ver a realidade sem distorções e trabalhar com ela em lugar de contra ela. Não significa conformar-se com situações injustas ou dolorosas, senão deixar de desgastar energia em rechaçar o inevitável. Quando resistimos à realidade, sofremos. Quando a aceitamos, encontramos liberdade. Isto não quer dizer que devamos renunciar a mudar o que podemos melhorar, senão que devemos distinguir entre o que está em nossas mãos e o que não.
Aceitar não é o mesmo que render-se, é reconhecer as circunstâncias sem permitir que nos roubem a paz. A tranquilidade não é um estado que se alcança uma vez e se mantém para sempre. É um hábito que se cultiva dia a dia. Fazer da paz interior um hábito requer prática. Significa aprender a observar nossas reações, a dar-nos conta de quando estamos deixando que algo externo nos altere e a recordar que sempre temos a opção de eleger a calma. Com o tempo, a tranquilidade se converte em nossa resposta natural ante os desafios. Já não reagimos com raiva ante cada inconveniente. Já não nos deixamos arrastar por cada emoção negativa. Nos voltamos donos de nosso estado interno. A chave está em recordar uma e outra vez que a paz não se encontra fora de nós. Não depende de que o mundo mude ou de que as pessoas sejam diferentes. A paz é uma eleição e quando aprendemos a elegê-la, sem importar o que suceda, encontramos a verdadeira liberdade. 4. Cada dia é uma nova oportunidade, o poder do presente. Cada dia é um novo começo. Uma nova oportunidade para olhar para frente, sem o peso dos erros cometidos, nem as sombras do que poderia ter sido. Vivemos frequentemente presos no passado, agarrados a remorsos que já não podem ser mudados, ou temores de futuros que ainda não chegaram. No entanto, o presente, este instante que respiramos, é um presente imenso e, ao mesmo tempo, frágil. O valor do presente reside precisamente na sua fugacidade. Não pode ser armazenado, nem recuperado, só pode ser vivido. E é nessa vivência consciente onde reside a nossa capacidade de nos transformarmos. Imagine cada manhã como uma folha em branco. Não importa quão amassadas estejam as páginas anteriores, o novo dia se desdobra diante de você como uma promessa fresca, silenciosa e generosa. Você pode escolher escrever nela com valentia, com ternura, com determinação, ou pode deixá-la vazia, cedendo à inércia do costume e do desalento. O importante é recordar que, embora você não possa mudar os capítulos já escritos, você tem pleno poder sobre o traço que marca hoje. Cada decisão consciente, cada pequeno ato de melhoria é uma palavra a mais na história que você está construindo de si mesmo. A vida não se trata de reagir automaticamente ao que acontece, como se fossemos folhas à mercê do vento. Trata-se de responder com intenção. Em lugar de nos deixarmos arrastar por impulsos ou emoções momentâneas, somos convidados a pausar, respirar e escolher. A reação é instintiva, a resposta é consciente. Não podemos controlar cada acontecimento que cruza o nosso caminho, mas podemos controlar a nossa atitude diante deles. E nessa escolha cotidiana, quase imperceptível, às vezes, reside a nossa verdadeira liberdade. Os desafios, os imprevistos, os dias cinzentos, todos fazem parte da jornada. Não são acidentes do destino, nem sinais de que estamos falhando. São as pedras com que construímos a nossa resiliência. Cada vez que escolhemos nos adaptar, em vez de nos rendermos, crescemos um pouco mais. Cada vez que, apesar da dor ou do cansaço, decidimos dar um passo adiante, reafirmamos o nosso compromisso com a vida. A resiliência não é dureza. Não é fingir que nada nos afeta. É a capacidade de ser flexível, de nos dobrarmos sem quebrarmos, de continuarmos crescendo, mesmo quando as circunstâncias não são as ideais. O imperador estoico Marco Aurélio entendia esta verdade profunda. Cada manhã se preparava mentalmente para os desafios que encontraria, pessoas difíceis, decepções, imprevistos. Não o fazia com amargura, mas com serenidade. Não esperava que a vida fosse perfeita. Sabia que a imperfeição é parte da natureza mesma de existir? Preparar-se não significa tornar-se cínico, mas realista e forte. Significa assumir com responsabilidade a tarefa de viver, com a certeza de que, embora nem tudo dependa de nós, sempre depende de nós como decidimos enfrentá-lo. Aceitar a imperfeição de cada dia é também um ato de amor para consigo mesmo. Nem todos os dias serão grandiosos. Alguns dias simplesmente resistiremos, outros dias cairemos, tropeçaremos com as nossas próprias expectativas, nos sentiremos insuficientes. E ainda assim, cada um desses dias conta. Cada um tem o seu lugar no tecido da nossa vida. Aprender a abraçar as nossas próprias imperfeições, a reconhecer as nossas quedas sem nos julgarmos com crueldade é tão essencial quanto aspirar a crescer. O progresso pessoal não ocorre através de gestos grandiosos ou mudanças radicais de um dia para o outro. Ocorre no pequeno, no cotidiano, nos passos diminutos que, sustentados no tempo, nos levam a ser quem desejamos ser.
Levantar-se um pouco antes, escolher palavras mais amáveis, sustentar um pensamento positivo frente à adversidade, perdoar-se quando falha. São esses pequenos atos repetidos dia após dia, os que transformam você. Não há atalhos, há constância, humildade e ação diária. 5. Realmente incomoda? Desapegando-se da opinião alheia. Alguma vez você já se surpreendeu revivendo uma conversa em sua mente, analisando cada palavra como se estivesse resolvendo um mistério? Talvez alguém tenha feito um comentário sem importância, mas lá está você se perguntando: eu deveria ter me incomodado? Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo. Você não está sozinho. Às vezes, o que começa como uma simples observação se transforma em uma espiral de pensamentos, onde cada gesto ou frase adquire um peso que talvez nunca tenha tido. É como carregar uma mochila cheia de pedras que ninguém te pediu para carregar, mas que por alguma razão você se recusa a soltar. Nossa mente, em seu desejo de nos proteger, nos prega uma peça. Um comentário insignificante se transforma em um ataque pessoal. Um olhar distraído é interpretado como desdém. E de repente estamos presos em um filme mental onde somos os protagonistas de um drama que provavelmente não existe. E o mais irônico, enquanto nós nos desgastamos remoendo o assunto, a outra pessoa segue com a vida completamente alheia ao nosso conflito interno. Então, a grande pergunta é: como soltamos essa carga? Como deixamos de levar tudo tão a sério? A resposta não está em mudar os outros, mas em mudar nossa perspectiva. Porque no final das contas, na maioria das vezes, o problema não é o que nos disseram, mas como decidimos interpretar. A filosofia estoica, que tão sabiamente nos lembra que a única coisa que realmente podemos controlar são nossas próprias reações, tem muito a dizer sobre isso. Se alguém te lança uma crítica ou te faz um comentário fora de lugar, realmente depende de você se isso vai te afetar. Claro, a resposta é sim, mas só se você decidir que sim. Se você decidir que esse comentário não vai definir seu dia, nem seu estado de espírito, simplesmente deixe-o ir. Caso contrário, você acabará gastando mais energia em algo que não vale a pena. Agora, não é tão fácil, não é mesmo? Ninguém te disse que deixar de levar tudo tão a sério é um trabalho de todos os dias, mas sim, muitas vezes, é um exercício constante. Mas o bom é que existem formas de treinar sua mente para não cair na armadilha. Na próxima vez que alguém te incomodar, faça uma pausa, respire, pergunte-se: isso é realmente tão importante? Se a resposta for não, então faça um esforço para deixar passar. É como um jogo de xadrez. Se você ficar preso em uma jogada que não vale a pena, você perde a partida. Mas se você souber quando parar de pensar nela e avançar, você continua no jogo. Uma das estratégias mais eficazes é aprender a mudar sua perspectiva. Te incomoda que alguém tenha feito um comentário para você? Pense em como essa mesma crítica poderia te ajudar a melhorar. Talvez essa pessoa não tenha dito por maldade, mas se você se sente desconfortável, talvez haja algo em você que poderia mudar. Deixar de levar tudo como um ataque pessoal é um passo importante para viver com menos estresse e frustração. Em conclusão, não há nada mais libertador do que aprender a soltar as pequenas ofensas que nos afetam. Deixe de viver como se cada comentário fosse uma guerra que você tem que ganhar. Não é preciso levar tudo tão a sério. Se alguém te incomoda, lembre-se de que essa pessoa não tem poder sobre sua paz interior, a menos que você conceda. E se for difícil para você, sempre pode se lembrar: a única coisa que posso controlar é como reajo. Então, em vez de perder tempo se preocupando com o que os outros pensam ou dizem, invista esse tempo em algo que realmente te faça crescer. Como diz um sábio provérbio estoico, a arte de não se sentir ofendido começa com a de saber que nada do que os outros dizem ou fazem tem o poder de alterar nossa paz a menos que decidamos dar a eles. Nosso cérebro, fruto de milhões de anos de evolução, é projetado para priorizar o negativo sobre o positivo. Este mecanismo, que no passado nos ajudava a sobreviver em ambientes hostis, agora joga contra nós na vida moderna. Nos concentramos mais em uma crítica do que em um elogio. Lembramos com intensidade os fracassos enquanto minimizamos os sucessos e reagimos de forma exagerada a pequenos problemas. Essa predisposição nos faz interpretar situações neutras como ameaças, gerando ansiedade e estresse desnecessários. Imaginemos uma conversa com um colega de trabalho. Se ele responder de forma breve e sem sorrir, nosso cérebro pode interpretar isso como um sinal de hostilidade ou desinteresse,
quando na realidade a pessoa pode simplesmente estar ocupada ou distraída. Nas relações pessoais, uma resposta tardia a uma mensagem de texto pode gerar angústia e dúvidas, quando a realidade pode ser tão simples quanto a outra pessoa estar ocupada. Esse viés não só afeta nossa tranquilidade, mas distorce nossa percepção da realidade, fazendo-nos ver ameaças onde não existem. A indiferença não é o mesmo que evasão. Ignorar um problema não o resolve, mas escolher não reagir a certos estímulos pode ser um ato de força. A indiferença estratégica nos permite proteger nossa paz mental ao não gastar energia no que não podemos mudar ou no que não merece nossa atenção. Em redes sociais, por exemplo, os comentários negativos abundam. Muitas pessoas caem no erro de responder a cada crítica, alimentando conflitos desnecessários. No entanto, aprender a deixar passar certas provocações sem se deixar levar é uma demonstração de autocontrole e maturidade. Em outras situações, como uma discussão sem sentido com alguém que só busca impor seu ponto de vista, a melhor resposta é o silêncio. No entanto, há momentos em que responder é necessário. Quando uma crítica traz informações valiosas ou quando o silêncio pode ser interpretado como aprovação de uma injustiça, vale a pena intervir. A chave está em discernir quando uma resposta contribui para o crescimento e quando apenas perpetua um ciclo de confronto inútil. A ruminação mental, esse hábito de repetir pensamentos negativos repetidamente pode nos desgastar emocionalmente. Uma das formas de quebrar esse ciclo é através do mindfulness, focando no presente em vez de nos perdermos em interpretações catastróficas. Um exercício útil é a técnica da caixa. Quando um pensamento obsessivo surgir, imagine que você o coloca dentro de uma caixa e a fecha. Em seguida, visualize como a caixa é armazenada em uma prateleira ou flutuando longe de você. Isso ajuda a se distanciar da emoção negativa sem negá-la. O journaling também é uma ferramenta poderosa. Escrever nossos pensamentos em um papel nos permite organizá-los, analisá-los de uma perspectiva mais objetiva e liberar sua carga emocional. Muitas vezes, ao reler o que escrevemos, percebemos que a preocupação era menos grave do que parecia em nossa mente. Nem toda crítica é negativa. De fato, o feedback bem intencionado é uma das melhores formas de melhorar. A chave está em aprender a diferenciar entre uma observação que busca nos ajudar e uma que só busca nos desmoralizar. As críticas construtivas geralmente vêm acompanhadas de sugestões para melhorar e um tom respeitoso. Por outro lado, os julgamentos destrutivos costumam ser vagos, dolorosos e sem uma intenção clara de ajudar. Aprender a receber críticas sem reagir emocionalmente nos permite extrair valor delas em vez de tomá-las como ataques pessoais. Quando uma crítica nos afeta, é útil nos perguntarmos: ela vem de alguém cujo critério eu respeito? Ela me oferece informações úteis? Se a resposta for não, é melhor deixar passar. Se a resposta for sim, podemos usá-la como uma ferramenta de crescimento em vez de um motivo de sofrimento. A antifragilidade, um conceito desenvolvido por Nassim Taleb, se refere à capacidade de nos fortalecermos diante da adversidade em vez de apenas resistir a ela. Aplicado à vida diária, significa que podemos usar as críticas e comentários negativos como oportunidades para melhorar nossa confiança e força emocional. Em vez de ver cada comentário negativo como uma ameaça, podemos vê-lo como um treinamento mental. Se alguém nos critica injustamente, em vez de reagir com raiva, podemos usar a experiência para fortalecer nossa capacidade de manter a calma sob pressão. Se a crítica for válida, podemos vê-la como uma oportunidade para crescer. Um exercício prático é nos expormos gradualmente a situações onde sabemos que receberemos críticas. Isso nos ajuda a nos dessensibilizarmos e a desenvolvermos uma casca mais grossa, o que nos tornará menos suscetíveis à opinião alheia. O ego nos faz interpretar qualquer comentário como um ataque pessoal. Levamos as críticas muito a sério porque sentimos que elas ameaçam nossa identidade. No entanto, os estoicos ensinavam que devemos separar quem somos do que os outros dizem de nós. Reduzir o impacto do ego em nossas emoções implica lembrar que as opiniões alheias não nos definem. Um comentário negativo não nos torna menos valiosos, assim como um elogio não nos torna mais importantes. A chave é desenvolver uma autoimagem baseada em nosso próprio critério, não na validação externa. Refletir sobre a impermanência da opinião alheia também ajuda. O que hoje parece uma crítica devastadora, em alguns dias será irrelevante. No final, a maioria das pessoas está muito ocupada com seus próprios problemas para pensar em nós tanto quanto imaginamos.
A necessidade de aprovação social amplifica nossa sensibilidade aos comentários. Nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós, mesmo quando essas opiniões são efêmeras e irrelevantes. Uma estratégia para se desapegar da opinião externa é perguntar-se: isso realmente importará em 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta é não. Também ajuda a nos cercarmos de pessoas que valorizam nossa autenticidade em vez de nossa conformidade com as expectativas alheias. Finalmente, lembrar que a percepção dos outros muda constantemente nos dá liberdade. Hoje podemos ser criticados, amanhã elogiados e depois de amanhã esquecidos. O que realmente importa é nossa própria paz mental e nosso compromisso com o que acreditamos ser correto. 6. Seja seletivo com quem você concede sua atenção. A atenção é um dos recursos mais valiosos que possuímos, embora poucas vezes a tratemos como tal. No mundo saturado de estímulos, de demandas constantes, de vozes que clamam ser ouvidas, nossa atenção se converte num tesouro limitado, algo que deve ser administrado com cuidado e consciência. Cada vez que escolhemos a quem ou a que dedicamos nosso tempo e energia, estamos tomando uma decisão fundamental sobre a vida que queremos construir. E é aqui onde se torna essencial ser seletivo com as pessoas que permitimos se aproximar da nossa mente, do nosso coração, do nosso espaço vital. Conceder nossa atenção a quem não a merece pode parecer-nos, à primeira vista, um ato de bondade ou de cortesia. Mas se olharmos mais de perto, descobrimos que é, em muitos casos, um descuido para com nós mesmos. Não se trata de julgar ou condenar os outros, mas de reconhecer que nossa energia não é infinita. Não podemos nos permitir o luxo de doá-la a quem a toma sem respeito ou sem reciprocidade. Cada conversa que nos deixa vazios, cada encontro que semeia dúvidas ou cansaço em lugar de paz e entusiasmo, é um lembrete do quão importante é cuidar do nosso entorno, de sermos guardiões atentos do nosso próprio bem-estar. Às vezes, por costume, por medo de estar sozinhos ou pelo simples desejo de evitar conflitos, mantemos na nossa vida relações que já há muito deixaram de ser saudáveis. Pessoas que talvez foram importantes em outro momento, mas que hoje só representam um peso, uma fonte de desgaste emocional. Dizemos a nós mesmos que não é tão grave, que podemos tolerar, mas ao final do dia os pequenos vazamentos de energia terminam se convertendo num oceano de esgotamento. Saber colocar limites não é um ato de egoísmo, é um ato de amor próprio e de respeito pela vida que queremos construir. Não somos obrigados a tolerar o que nos drena. Não devemos permanência nem explicações a quem não contribui para nossa paz interior. Observar como nos sentimos depois de estar com alguém pode ser um dos exercícios mais reveladores que existem. Há pessoas que nos acendem, que nos elevam, que nos inspiram a ser melhores versões de nós mesmos. São encontros que deixam uma marca luminosa, que alimentam o nosso espírito e nos lembram do que é possível. E depois há aqueles que, sem necessidade de grandes conflitos, nos deixam mais confusos, mais cansados, mais inseguros. Nossa intuição não costuma se enganar nessas coisas. Se prestarmos suficiente atenção, saberemos distinguir claramente entre quem soma e quem subtrai na nossa vida. Epicteto, o grande filósofo estoico, advertia sobre a importância de sermos cuidadosos com as influências externas. Para os estoicos, tudo o que nos rodeia tem o poder de afetar nossa mente, portanto, nosso caráter. Não somos imunes à atmosfera em que vivemos. Se convivemos com a virtude, a disciplina e a sabedoria, tenderemos a cultivá-las em nós mesmos. Se em vez disso permitimos que a mediocridade, o cinismo ou a desesperança façam parte do nosso entorno próximo, dificilmente poderemos escapar do seu efeito. Escolher quem nos rodeia é então um ato de profunda responsabilidade para com o nosso próprio desenvolvimento. A tomada de decisões neste aspecto não deve ser impulsiva nem baseada em emoções momentâneas. Ser consciente significa agir de um lugar de calma e reflexão, alinhados com nossos valores e nosso propósito de vida. Não se trata de descartar as pessoas à menor diferença ou dificuldade. Trata-se de observar, de compreender que tipo de energia uma relação nos oferece em seu conjunto. E quando notamos que alguém já não se encaixa no espaço que estamos construindo, devemos agir com respeito, mas também com firmeza. Nosso bem-estar não pode ficar à mercê da culpa ou do medo de decepcionar os outros. 7. Liberar a raiva e o estresse de maneira saudável. A raiva e o estresse, embora frequentemente vistos como inimigos que devem ser suprimidos ou erradicados, são, na realidade, sinais valiosos do nosso mundo interior. Não aparecem para nos fazer mal,
mas para nos alertar de que algo dentro de nós necessita atenção, compreensão e mudança. Ignorá-los ou reprimi-los é como tapar com as mãos o som de um alarme. O perigo não desaparece simplesmente porque não queremos ouvi-lo. Ao contrário, quanto mais negamos essas emoções, mais elas se enredam no nosso corpo e na nossa mente, buscando se expressar de maneiras cada vez mais dolorosas ou destrutivas. Reprimir emoções como a raiva ou o estresse é como carregar dentro de nós pedras pesadas ou um fogo que nunca se apaga. No princípio, pode parecer gerenciável, como se pudéssemos seguir adiante com as nossas responsabilidades e relações sem prestar-lhes demasiada atenção. Mas com o tempo, esse peso interno começa a afetar cada aspecto da nossa vida. As nossas palavras se tornam mais cortantes, a nossa paciência se desgasta, as nossas noites de sono se enchem de inquietação e as nossas relações se tensionam. Ou então pode ocorrer o oposto, que nos tornemos emocionalmente apagados, como se tivéssemos perdido a capacidade de sentir entusiasmo, conexão ou alegria. A repressão não elimina a emoção, simplesmente a transforma numa carga oculta que rouba vitalidade e autenticidade à nossa existência. Liberar a raiva ou o estresse não significa deixar-se arrastar por eles, nem agir de maneira impulsiva ou violenta. Não se trata de gritar com o primeiro que passa, nem de quebrar coisas num ataque de raiva. Trata-se, mas sim, de canalizar de maneira consciente o que sentimos, encontrando caminhos saudáveis para que essa energia se mova e se transforme. Às vezes, o simples ato de sair para caminhar, de mover o corpo com intensidade, pode ser suficiente para liberar uma tensão que parecia insuportável. Outras vezes, escrever o que levamos dentro, sem filtros, sem julgamentos, sem necessidade de que outros leiam, pode abrir espaços de clareza que antes pareciam inalcançáveis. Falar também é uma medicina poderosa, não para culpar ou atacar, mas para dar forma àquilo que, enquanto permanece no silêncio, só nos machuca. A libertação emocional não é uma responsabilidade que possamos delegar em outros. Ninguém mais pode vir a solucionar o que sentimos. Culpar o mundo, a família, o parceiro ou as circunstâncias só prolonga o nosso sofrimento porque nos mantém presos na ilusão de que a mudança está fora de nós. Ao assumirmos a responsabilidade plena das nossas emoções, tomamos também o poder de transformá-las. Aprendemos que sentir é humano, que na emoção não há erro, mas que a nossa tarefa é aprender a conduzir essa energia para caminhos que não nos destruam, nem destruam o que amamos. O estoicismo, com a sua profunda sabedoria, nos lembra através de Epicteto, que não são os eventos externos que nos danificam, mas a nossa interpretação deles. O insulto de alguém, o fracasso num projeto, a traição ou o abandono, não têm o poder de nos quebrar por si sós. O que verdadeiramente nos afeta é a história que contamos sobre esses eventos, as crenças que ativamos, o significado que lhes atribuímos. Dessa perspectiva, liberar a raiva ou o estresse não é um ato impulsivo, mas um processo consciente de observar as nossas interpretações, compreendê-las e escolher de um lugar de maior sabedoria, como queremos responder ao que a vida nos apresenta. A expressão consciente transforma as emoções. Quando falamos de um lugar honesto, quando escrevemos sem máscaras, quando movemos o nosso corpo com presença, as emoções deixam de ter esse poder obscuro e destrutivo que tanto tememos. Elas se tornam fluidas, se liberam e na sua libertação, algo dentro de nós se alivia. Já não caminhamos com a mochila carregada de pedras, já não vivemos temendo a próxima explosão emocional. Começamos a confiar na nossa capacidade para atravessar o que sentimos e sair do outro lado com mais força e mais clareza. A prática constante é essencial. Não se trata de esperar à beira do colapso para finalmente nos permitirmos sentir ou soltar. Liberar emoções deve se tornar parte do nosso cuidado diário, como nos alimentar ou descansar. Cada pequeno ato de reconhecimento emocional, cada momento em que nos damos permissão para mover o corpo, para respirar fundo, para escrever o que nos dói, é um passo para uma vida mais leve, mais consciente e mais livre. 8. Agir como se nada incomodasse você. Agir como se nada incomodasse você não é um sinal de indiferença, nem um exercício superficial de pretensão. É, na realidade, um dos mais altos atos de poder pessoal que alguém pode alcançar. Num mundo onde todos parecem estar prontos para reagir à mínima provocação, manter a serenidade é uma arte, uma forma de sabedoria em movimento. Não é fraqueza conter uma resposta impulsiva, ao contrário, é uma mostra evidente de força interior e autocontrole. Escolher não reagir não significa ignorar as emoções, mas reconhecê-las sem entregar-lhes o leme da nossa conduta. A provocação sempre estará presente.
Comentários mal intencionados, críticas disfarçadas de conselhos, gestos de desprezo sutis ou evidentes, são parte da interação humana. Mas o verdadeiro desafio não está no ambiente, mas em como decidimos responder a ele. Aqueles que escolhem não se deixar levar por esses estímulos externos descobrem um segredo poderoso. Não somos fantoches do que acontece ao redor. Temos a liberdade de escolher a nossa atitude, de proteger a nossa paz interior, como se protege um fogo sagrado em meio à tempestade. Quando reagimos impulsivamente, entregamos algo inestimável, a nossa energia. Cada vez que respondemos com raiva, com ansiedade ou com desassossego, deixamos que outros dirijam o nosso foco de atenção. Em troca, ao permanecermos serenos, conservamos a nossa força, a nossa clareza. Não se trata de reprimir sentimentos. Uma repressão só se acumula e explode mais tarde, mas de senti-los plenamente sem nos deixarmos arrastar por eles. É como ver passar uma tempestade, sabendo que você não é a tempestade. Agir como se nada incomodasse você, na sua essência mais pura, não é uma fachada, nem uma máscara. É uma decisão consciente de não entregar o governo do nosso ser às emoções passageiras de outros. Não é que não sintamos o impacto de um comentário ferino ou uma atitude injusta, é que escolhemos não permitir que esse impacto nos defina ou nos arraste. É a arte de manter o centro mesmo quando o mundo ao redor parece perdê-lo. Esta forma de estar no mundo tem uma profunda raiz filosófica. Os antigos estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, ensinavam que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos. Esta ensinança, simples na aparência, mas profunda no seu alcance, oferece uma libertação imensa. Quando você compreende que o seu mundo interior está sob a sua soberania, você já não é vítima das circunstâncias. Você já não precisa que os outros mudem para se sentir em paz. Essa paz então torna-se inquebrantável. A serenidade se converte num escudo invisível que protege da manipulação e da provocação. E com a serenidade vem a clareza. Uma mente tranquila não só resiste melhor às turbulências externas, mas também vê com maior nitidez. Quando não reagimos impulsivamente, podemos agir com sabedoria, tomar decisões melhores e ver as situações pelo que realmente são, não pela distorção emocional que poderia empanar o nosso julgamento. Não responder de maneira automática a cada estímulo não é ser passivo, é responder de um lugar mais alto. É agir, não reagir. É uma forma de sabedoria ativa, onde cada resposta é escolhida e não imposta pelas circunstâncias. Esta atitude com o tempo se converte num claro testemunho de crescimento e maturidade pessoal. Os velhos botões emocionais que antes nos faziam saltar perdem o seu poder. Os insultos deslizam como água sobre uma rocha polida. As críticas injustas já não ferem como antes. A transformação é evidente não só para nós, mas também para quem nos rodeia. Algo curioso acontece quando se age desta maneira. Inspira, acalma, contagia. Outros, desconcertados no princípio pela falta da resposta esperada, acabam sentindo um respeito silencioso. Há um poder imponente na pessoa que não precisa levantar a voz, nem reagir para se fazer valer. Esse poder não provém da força física, nem de uma atitude desafiadora, mas da solidez interna. 9. Domine suas reações. O poder da paciência. Cultivar a paciência em um mundo acelerado é uma das práticas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais poderosas que alguém pode adotar. Em uma sociedade onde a impaciência é vista como determinação e a rapidez como eficiência, reservar um momento para respirar e responder em vez de reagir se torna um ato de verdadeiro autocontrole. Não significa se resignar nem se deixar pisar, mas desenvolver a capacidade de escolher como enfrentamos cada situação sem nos deixarmos levar pela pressa ou pela frustração do momento. O primeiro passo em direção a essa transformação é reconhecer os momentos em que a impaciência toma conta de nós. A inquietação nas mãos, o batimento cardíaco acelerado, a urgência de interromper ou responder imediatamente são sinais de que nossa mente está exigindo uma ação rápida, muitas vezes sem nos permitir refletir. Mas o que realmente nos deixa impacientes frequentemente não é a espera em si, mas a história que contamos a nós mesmos sobre ela. A sensação de que o tempo está sendo desperdiçado, a percepção de que alguém está nos desrespeitando ao demorar demais, ou a ansiedade de não ter controle absoluto sobre a situação. Dominar a paciência não significa evitar a ação, mas aprender a escolher o momento certo para agir. É compreender que nem tudo requer uma resposta imediata e que em muitas ocasiões a verdadeira força reside em saber esperar. Ao nos treinarmos para reconhecer e gerenciar nossa impaciência,
Não só reduzimos o estresse, mas também cultivamos uma presença mais serena e poderosa diante dos outros. A calma não é passividade, mas o sinal de uma mente que aprendeu a se mover com sabedoria em um mundo que insiste em correr. É aqui que entra em jogo a pausa. Parar por um instante antes de responder não é um sinal de fraqueza, nem de falta de caráter. Ao contrário, é o ato de alguém que se tornou dono de si. A pausa é o espaço onde podemos ver com mais clareza, onde nos damos a oportunidade de escolher o que fazer em vez de nos deixarmos levar pelo impulso. Nesse breve intervalo, o curso dos acontecimentos é decidido. Uma palavra dita sem pensar pode iniciar um conflito, enquanto o momento de reflexão pode dissipá-lo antes que ele surja. Respirar fundo, permitir que o ar entre e saia conscientemente, nos âncora no presente e nos separa da urgência do momento. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não reside em se impor sobre os outros, mas em governar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge da cor de seus pensamentos e isso significa que cada reação impensada fortalece um hábito que nos aprisiona no sofrimento. Ao contrário, cada vez que escolhemos a calma em vez da impulsividade, fortalecemos a capacidade de permanecer serenos, mesmo em circunstâncias adversas. Mas isso não acontece por acaso, nem por mera força de vontade. A equanimidade é um músculo que é treinado e as provocações são os pesos que o fortalecem. Cada situação desafiadora é uma oportunidade de praticar a arte da serenidade. A diferença entre uma pessoa reativa e uma pessoa dona de suas emoções reside na forma como percebem os acontecimentos. O impulso nos diz que devemos nos defender, responder rápido, demonstrar que estamos certos. A mente treinada, por outro lado, entende que a maioria das provocações não merece resposta e que o verdadeiro poder está na indiferença estratégica diante do que não merece nossa energia. O autocontrole não é uma negação da emoção, mas um refinamento de sua expressão. Não significa que nunca sentiremos raiva ou frustração, mas que essas emoções não decidirão por nós. Na filosofia estoica, a temperança é uma das 4 virtudes cardinais, porque sem ela todas as outras vacilam. A sabedoria sem controle emocional se transforma em arrogância. A justiça sem moderação se torna vingança. A coragem sem prudência se transforma em imprudência. Portanto, aprender a responder conscientemente em vez de reagir por impulso é a chave para uma vida mais livre. Distinguir entre reação e resposta é essencial neste caminho. A reação é automática, instintiva, muitas vezes ditada pela emoção do momento. A resposta, por outro lado, é o resultado de um processo consciente. Responder implica avaliar, decidir com clareza qual atitude queremos assumir diante de uma situação. Significa nos perguntarmos: essa raiva é útil? Quero dar a ela o poder de determinar meu dia. Quem reage é dominado pelo externo. Quem responde com intenção demonstra que pertence a si mesmo. Para fortalecer a paciência e a temperança, é fundamental aceitar que não podemos controlar o mundo, mas sim nossa interpretação dele. As pessoas agirão de maneira imprevisível, surgirão imprevistos. A vida apresentará situações difíceis. Quem espera que tudo seja como quer, sofrerá constantemente. Em vez disso, quem aceita que a desordem faz parte da existência, que as opiniões alheias são reflexo de quem as emite e não de nós, e que o desconforto é apenas uma prova de autocontrole, encontrará em cada desafio uma oportunidade de crescimento. Ao final, dominar nossas reações não é um ato de supressão, mas de libertação. É nos darmos a oportunidade de viver com mais clareza, com mais paz. É escolher conscientemente o que merece nossa energia e o que não merece. É entender que o maior poder não está na resposta mordaz, nem na reação imediata, mas na capacidade de nos mantermos inabaláveis em meio à turbulência. E essa é uma das maiores forças que podem ser cultivadas. 10. Compreender que a maior parte das reações dos outros não tem a ver com você. Uma das compreensões mais libertadoras que você pode alcançar na sua vida é perceber que a maioria das reações dos outros não tem a ver com você. Vivemos muitas vezes com a falsa impressão de que as críticas, os julgamentos, as rejeições ou mesmo silêncios de outros são respostas diretas ao nosso valor ou às nossas ações. No entanto, na realidade, as pessoas ao nosso redor carregam consigo histórias invisíveis, batalhas internas que nem sequer imaginamos. E o que expressam em relação a nós muitas vezes é apenas o eco dessas lutas, não um reflexo autêntico de quem somos. Cada ser humano carrega uma mochila invisível sobre os ombros. Dentro dessa mochila guardam-se frustrações antigas,
medos não resolvidos, feridas que talvez nunca fecharam e expectativas que ficaram despedaçadas. Muitas vezes, quando alguém reage de maneira desproporcional, com raiva, indiferença ou desprezo, não é porque você tenha feito algo intrinsecamente mal, é porque essa pessoa, presa na sua própria dor ou insegurança, projeta para fora o que não sabe como resolver no seu interior. Desse modo, o ataque, o julgamento ou a frieza que você recebe não é um espelho do seu valor, mas um reflexo do estado emocional do outro. Compreender isto não é apenas um ato de sabedoria, é um ato de libertação pessoal. Quando alguém ignora você, critica você ou faz você se sentir pequeno, parar e perguntar-se internamente e se isso não é realmente sobre mim. Muda completamente a energia da situação. Você para de se prender a um ciclo inútil de culpa, de autodefesa ou de ressentimento e começa a responder de um lugar de maior clareza. Esta simples mudança de perspectiva transforma sua experiência interna e protege você de carregar culpas ou pesos que, na verdade, não lhe pertencem. Os antigos estoicos já ensinavam essa verdade de maneira profunda. Epicteto dizia que não são os fatos em si que nos perturbam, mas as nossas interpretações sobre eles. Quando você vê uma reação negativa e automaticamente assume que é por sua causa, você sofre duplamente. Primeiro pela ação da outra pessoa e depois pela história que você constrói na sua mente para explicá-la. Mas se você pudesse lembrar que essa história provavelmente é apenas isso, uma suposição, então você pode escolher se libertar desse sofrimento adicional. Não se trata de negar o que acontece, mas de observá-lo de uma distância emocional saudável, sem permitir que absorva sua paz interior. Uma parte essencial deste aprendizado é entender que o controle verdadeiro reside em você, não nos outros. Você não pode controlar o que os outros pensam, sentem ou fazem, mas você pode decidir que lugar lhes dá no seu mundo interno. Você pode escolher filtrar as palavras que recebe, deixando passar aquelas que não te nutrem nem te constroem. Nem todo comentário merece ser considerado como uma verdade, nem toda crítica merece uma resposta emocional da sua parte. Aprender a soltar a necessidade de aprovação externa é uma das habilidades mais poderosas que você pode cultivar. Isso não significa justificar os maus comportamentos ou permitir que machuquem você sem limites. A compaixão não é desculpa para aceitar o abuso. Compreender que alguém reage a partir da sua própria dor não quer dizer que você deva tolerá-lo ou ficar em situações danosas. Significa simplesmente que você pode observá-lo com maior objetividade, sem absorver como seu veneno que outros não sabem como lidar. Você pode colocar limites claros a partir da calma, não a partir da ferida. Quando você para de reagir a cada palavra ferina, a cada gesto de desprezo, algo no seu interior começa a se fortalecer. Você descobre que sua identidade já não está ao sabor das opiniões alheias. Seu senso de valor se âncora em você mesmo, não no que outros possam reconhecer ou rejeitar. É como se uma armadura invisível de serenidade se formasse ao seu redor. E esta armadura não é feita de frieza, nem de indiferença, mas de compreensão profunda e amor próprio. Com o tempo, você se torna emocionalmente mais leve, não porque os outros tenham mudado, mas porque você aprendeu a não carregar o que não lhe corresponde. E nessa leveza você encontra uma nova forma de se relacionar, mais livre, mais autêntica, mais generosa. Você pode ver os outros com olhos mais compassivos, entendendo que todos estamos lutando de alguma forma, embora essas lutas às vezes se disfarcem de hostilidade ou de distância. Em última instância, compreender que as reações dos outros raramente têm a ver com você lhe dá um presente inestimável. A liberdade de ser você mesmo sem medo constante do julgamento permite que você caminhe mais leve, confiar mais na sua voz interior e construir sua vida baseada nos seus próprios valores, não nas expectativas ou reações alheias. Você aprende a observar o mundo sem absorvê-lo, a participar nas relações humanas sem se perder nelas, e, sobretudo, você cultiva uma fortaleza interior que acompanha você em cada passo. Lembrando que embora você nem sempre possa escolher o que a vida apresenta a você, você sempre pode escolher como você o interpreta e como você decide seguir em frente. 11. Solte e avance. O perdão e a libertação. Alguma vez você já se sentiu preso na preocupação constante com o futuro, imaginando todos os cenários possíveis do que poderia dar errado? É como se sua mente estivesse presa em uma tempestade interminável, saltando de um pensamento ansioso para outro, sem te permitir um momento de paz. É exaustivo, não é? E o pior é que, na maioria das vezes, esses cenários nunca acontecem. No entanto, o medo e a incerteza continuam te consumindo como se fossem realidades iminentes.
Aqui é onde entra uma verdade poderosa. O futuro não está sob seu controle, mas sua reação à incerteza está. A ansiedade nasce da ilusão de que se você pensar o suficiente em um problema, poderá controlá-lo. Mas a realidade é que se preocupar com o que ainda não aconteceu só rouba sua energia e felicidade no presente. De que serve antecipar um problema que pode nunca chegar? É como carregar um guarda-chuva todos os dias, mesmo quando o sol brilha intensamente, só porque existe a possibilidade de chover. Não se trata de ignorar os riscos ou de agir com imprudência, mas de entender que o excesso de preocupação não muda o resultado. Só faz você viver a dor antes que algo sequer aconteça. A chave está em aceitar a incerteza e focar no único que você pode controlar, sua atitude e suas ações neste momento. Ao soltar a necessidade de controlar tudo, você se liberta de um fardo desnecessário e recupera a serenidade. Então, respire, solte e confie que quando chegar a hora de agir, você terá a clareza e a força necessárias para enfrentar o que for. Então, como conseguir isso? Primeiro, dê espaço às suas emoções. Se você está chateado, se sente que a raiva te invade, respire. Reconhecer que você se sente assim é o primeiro passo. Então, faça um exercício simples. Imagine que essa emoção é como uma bola que você tem nas mãos. A bola é o rancor, a raiva, o desconforto. Você decide o que fazer com ela. Você a deixa cair no chão e continua caminhando. Ou você continua segurando como se fosse algo importante. Às vezes, simplesmente deixá-la cair é tudo o que precisamos para continuar com nossas vidas sem esse peso extra. E se você estiver se perguntando, mas e se nunca me pedirem perdão? A resposta é simples: o perdão não é para outra pessoa, é para você. O perdão te liberta, te permite seguir em frente. É como limpar sua casa. Se você deixar a poeira se acumular, no final tudo se torna insuportável. O mesmo acontece com suas emoções. Assim, na próxima vez que alguém te fizer sentir desconfortável ou te irritar, lembre-se de que o poder está em suas mãos. Você não precisa carregar esse desconforto, nem continuar remoendo a situação. Se você for capaz de soltar, de deixar ir sem ressentimentos, você vai experimentar uma liberdade que vai te surpreender. Não é uma tarefa fácil, claro, mas como diriam os estoicos, a verdadeira paz interior vem de aceitar o que você não pode mudar e escolher como reage a isso. Lembre-se de que você não precisa que os outros mudem para se sentir melhor. Você só precisa mudar sua perspectiva e se libertar desse peso emocional que não te pertence. Como bem dizia meu pai, quem se apega ao rancor nunca poderá avançar, mas quem o solta caminha leve em direção à sua própria paz. 12. O ego manda. Reconheça e domine o seu tirano interno. Alguma vez você já sentiu que dentro da sua mente vive um crítico implacável que nunca está satisfeito? Não se preocupe, você não é o único. Essa voz implacável é o seu ego, o diretor de um filme em que tudo gira ao seu redor e qualquer coisa que o desafie transforma em um drama desnecessário. O pior é que esse personagem não só te enche de irritação, mas também sabota sua paz interior sem que você perceba. O ego é como um chefe narcisista que acredita que sempre tem razão. Ele se ofende quando não recebe a atenção que acredita merecer e reage como se cada pequeno desaire fosse uma traição pessoal. Imagine que alguém não responde sua mensagem imediatamente ou que te ignoram em uma conversa. De repente, uma simples situação cotidiana se transforma em um conflito interno. Será que eu não sou importante o suficiente? Esse pensamento nada mais é do que seu ego se ferindo, inventando razões para se sentir desconfortável sem uma verdadeira justificativa. Quando o ego manda, qualquer comentário, gesto ou atitude alheia pode parecer um ataque. Se alguém não concorda com você, o ego considera isso uma afronta. Se te criticam, ele considera uma humilhação. Ele é um mestre em transformar pequenas coisas em grandes problemas. Mas a verdadeira armadilha é que ao reagir sob sua influência, você não só se torna mais irritável, mas também perde o controle de suas emoções. A chave está em aprender a identificar esse ditador interno e tirar o poder dele antes que ele transforme sua vida em uma luta constante contra tudo e todos. Aqui está o truque: ignorar o ego. Eu sei, parece simples, mas o mais difícil de alcançar é calar aquela vozinha que constantemente te diz que o mundo gira ao seu redor. Em vez de reagir impulsivamente, respire. Espere alguns segundos. Pergunte-se: este momento é realmente tão importante a ponto de eu perder a calma?
A filosofia estoica nos ensina precisamente isso. Não podemos controlar o que acontece lá fora, mas sim como reagimos a isso. Em vez de alimentá-lo, o que você deve fazer é confrontá-lo. Diga ao seu ego que você não vai se deixar arrastar por seus caprichos. Na próxima vez que alguém te incomodar, faça uma pausa antes de reagir. Pense em quão relevante é a situação a longo prazo. Na maioria das vezes, nos irritamos por coisas tão pequenas que, em retrospectiva, nem sequer valem a pena. Outra tática poderosa é praticar a empatia. Tente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Talvez aquele olhar ou aquela palavra não tenham sido dirigidos a você em particular, mas sim o reflexo de seus próprios medos ou frustrações. Se você for capaz de dar espaço para essa perspectiva, verá que sua irritabilidade diminui e você se liberta da tirania do ego. O ego, esse chefe invisível e muitas vezes nefasto, é apenas um companheiro de viagem, mas você é o motorista da sua vida e não precisa deixar que ele assuma o controle. Pratique a calma, reflita antes de reagir e, acima de tudo, lembre-se de que nem tudo é um ataque pessoal. O ego só pode controlar sua paz se você permitir. Então, na próxima vez que sentir que a irritação está te dominando, respire fundo, lembre-se do estoicismo e chute a bunda desse chefe tóxico. Como dizia Epicteto, o verdadeiro poder está em controlar o que você sente, não o que o mundo te faz sentir. Se esta é a sua primeira vez aqui no Poder e Saber Estoico, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Compartilhe este conhecimento com quem você ama.